Estamos aqui com o professor Sérgio, diretamente de Recife. Obrigado, professor. É isso, eu que agradeço aí o convite. Queria fazer algumas perguntinhas Claro. em relação a plataformas, se a gente puder falar. Claro. Conimorce hoje, claro que é a estrela da Claro. casa. Sim. Mas, falando de HE, daquele implante que realmente foi um sucesso e talvez ainda é um sucesso, a Titânio acabou de lançar um HE mais Foi, agressivo. mudou. Isso. Como que a gente pode falar isso para o especialista que também vê o Conimorce como a estrela do bolo? HE ainda possível? Qual que é a tua opinião ali? O que eu vejo assim, que eu tenho até passar para os meus alunos isso, é que assim, você tem ferramentas de trabalho, você tem que saber trabalhar com aquela ferramenta. Então acho que tem uma indicação precisa para cada um daqueles. Não adianta eu usar um HE achando que ele vai servir como Conimorce ou o contrário. Então são indicações específicas. O que a gente podia fazer assim de maneira mais simples, um protocolo? O Conimorce ele é muito bem indicado para um implante unitário. Ele vai me dar estabilidade para a prótese, vai ter mais retenção da prótese, vai dar proteção para o osso. Realmente assim, se eu busco uma estética, uma qualidade estética maior, com certeza o Conimorce vai muito bem. Eu acho que a Titânio Fix acertou em cheio quando fez um novo HE. Porque assim, hoje cada vez mais está voltando essa parte da prótese imediata, juntando com o zigomático, o on-for. E eu acho que o Profile, o HE Profile, ficou perfeito nisso, porque assim, eu consigo dar até torque mais alto do que eu daria no Conimorce. Então, nesses casos, me dá muito mais segurança quando eu vou trabalhar com a prótese múltipla, um paciente é dentro do total, trabalhando em base óssea, você colocar o HE, conseguindo dar um torque mais alto, uma estabilidade mais alta, eu acho que vai muito bem. Então, assim, vou trabalhar com uma ponte fixa, vou trabalhar com próteses múltiplas, o HE está muito mais do que bem recomendado. Você trabalhar com a prótese unida. Trabalhar com a prótese individualizada, realmente o Conimorce é o carro-chefe, né? Trazendo essa questão de técnica a on-for. Antes, há 20 anos atrás, a gente sabia que numa maxila, talvez, eu precisaria colocar 5, 6 implantes. Isso, era uma pelo grande menos. realidade. Hoje fala bastante dos 4 ali, né? Como que eu posso fazer essa seleção? Eu vou diretamente no on-for sempre? Ou não? Depende de cada caso? Como que tá hoje isso? Isso. São pacientes diferentes, assim. Quando que eu vou caminhar para enxerter ou quando eu não vou caminhar para enxerter? É complicado isso. Eu acho que assim, se eu tenho uma base óssea, se eu tenho uma região de pré-maxila, que eu vou conseguir distribuir bem aqueles 4, porque eu tenho que imaginar assim, por que eu trabalho com 6 ou com 4? É pela distribuição que a gente tem na maxila daqueles implantes. Quanto mais distante tiverem, melhor. Então, se eu tiver aqui na região posterior, para colocar aquele implante, fazer um enxerto, está muito distante, assim, deixa eu tentar me colocar. Eu vou fazer 4 implantes, mas aqueles 4 vão estar muito próximos na pré-maxila, não vou ter distribuição de carga. Então, talvez eu precise fazer um enxerto posterior para poder colocar aquele implante mais bem distribuído. Ou entrar no zigomático. Então, acho que a dúvida não seria o on-for ou o enxerto, seria o zigomático ou o enxerto. O on-for a gente vai optar sempre quando eu consigo distribuir bem aquele posterior. E quando eu angulo aquele implante, eu consigo dar essa distância que eu preciso para o implante mais anterior. Então, assim, se eu tiver a possibilidade de planejar essa distribuição, com certeza vou optar pelo on-for. Porque, assim, a ideia do on-for não é só 4 implantes, não é só angular. É eu poder fazer a prótese imediata. Esse seria realmente o protocolo do on-for. Então, assim, se eu faço 4 implantes e não botei a prótese, eu não tive benefício nenhum. A vantagem é realmente o paciente já sair reabilitado naquele primeiro momento. Então, o on-for convencional, o on-for com o zigomático ali fazendo o híbrido para poder já reabilitar precoce o paciente. Acho que isso que é bom. Se às vezes eu tenho um caso, vamos para a prática ali, que eu tenho condição de colocar implantes mais longos, mas é uma técnica tardia, eu não vou fazer um protocolo imediato ali. E tenho condições também de colocar implantes de 10, mais curtos ali. A vantagem do implante longo numa técnica tardia é uma grande vantagem? Sem ser redundante aqui. Pois é, essa é uma discussão grande que eu tenho até com o meu sócio, que a gente tem 2 filosofias diferentes. Eu venho de uma escola que, assim, se eu vou trabalhar sem colocar uma prótese imediata, se eu não quero carregar aquele implante, por que eu vou gastar osso? E foi até a aula do Salah ontem, assim, a gente busca tanto osso, a gente faz enxerto, a gente cria osso para depois cortar aquele osso. É uma controvérsia aí, não tem porquê isso. Então, assim, depois que meu implante se integrou, 6 milímetros dele ali vão estar sofrendo carga. Então, por que eu quero tanto implante para dentro do osso? A não ser que seja uma estabilidade primária para botar uma prótese. Porque depois que ele tiver osso integrado, um implante de 13, um implante de 15, de 18, de 23 que a gente tem, ele vai servir da mesma forma que o implante de 8.
E eu só fiz gastar o osso. A diferença é que para botar o de 23, eu consegui chegar na estabilidade primária muito mais alta. Então ele me permite colocar a prótese naquele primeiro momento. O de 8 talvez seja mais complicado eu conseguir essa estabilidade primária. Então esse imbricamento é que direcionaria para mim. Eu quero imbricamento, eu quero um travamento maior, eu vou usar um implante mais profundo, um implante mais longo. Se eu não for fazer isso, não justifica. Se for reabrir com 3 meses ali, não justificaria colocar esse implante mais longo, né? Eu acho importante falar do básico, porque às vezes não é para mim, mas é para o professor. Claro. A partir de 6 milímetros, às vezes não é tão interessante eu ter essa espira ali dentro, porque na questão de carga não vai me solucionar muitas questões. Isso é real. Isso, porque assim, você vê a diferença de hoje. Por que o implante de 8 antigamente era considerado um implante curto? Porque eu ia perder 1,5 de osso. Só que hoje já implantou odontia, então ele já está próximo ali dos 6 milímetros, que é a distribuição de carga que ele vai ter dentro daquela região. Mas hoje eu já tenho como prevenir, principalmente falando de cone morse, colocando 1 milímetro profundo, ou colocando na margem. Se eu conseguir trabalhar a mucosa, eu não vou ter essa perda, essa salserização. Então, são assim, como meu orientador falou no doutorado, eu tenho que botar data no que a gente fala. Então, salserização era coisa do passado. Hoje eu consigo trabalhar para não perder mais osso. Então, eu consigo fazer, às vezes, uma prótese unitária em cima de um implante de 7, de 6, porque está no limite ali daquela distribuição de carga, desde que eu mantenha aquele osso na crista. Porque se eu pensar em salserização, eu já vou começar a forçar aquela estrutura. Então, assim, se eu penso numa carga tardia, se eu vou reabrir aquele meu implante, por que eu quero gastar tanto osso e colocar um implante profundo? Se eu vou reabrir, eu não preciso, ele vai estar osso integrado, então só aqueles 8, 6 ali vão estar trabalhando. Não, eu quero botar uma prótese imediata. Então agora, nesse caso, eu preciso de uma estabilidade primária mais alta. Eu vou estar trabalhando só com retenção mecânica. Então, nesse caso, a gente trabalha com implante maior. Às vezes, pela insegurança do implantodontista, que não fazia ainda a técnica de zigomático, que isso está um boom agora. Sim, voltando esse paciente que colocou um protocolo com 4 ou 5 implantes em 2000, e de repente, por alguma questão ali, falta de manutenção, está perdendo esses implantes. Começa a vir esses casos e aí sim é uma indicação precisa de zigomático? Sim, o zigomático é muito interessante porque ele vem assim, um paciente que talvez tenha pressa para reabilitar, um paciente que não queira esperar muito, eu tenho a possibilidade de reabilitar precoce aquele paciente. Então, seja por motivo de perda do implante, seja por um paciente que está chegando com a maxila muito atrófica, que eu teria que fazer um enxerto, esperar 6 meses para colocar implante. Eu sei que em área de enxerto a gente não vai colocar a carga imediata, então eu esperaria mais 3 a 6 meses para reabilitar. Então, o paciente teria que esperar 1 ano para poder estar com aquele dente fixo. Com o zigomático, a gente consegue antecipar isso daí, o paciente já sai com tudo pronto. Eu acho que um risco maior que tinha antes, e talvez fosse a limitação, era o custo para o paciente de botar no bloco cirúrgico. Então, o custo para colocar no hospital, internamento, anestesista. E hoje a gente consegue trazer esse paciente zigomático para uma cirurgia muito mais simples dentro do consultório. Então, vou fazer uma sedação no paciente, eu posso trazer um anestesista para o meu consultório e a gente consegue realizar aquilo ali como se fosse um implante convencional. Então, acho que isso aí também dá uma facilitada para a gente utilizar esse tratamento no dia a dia, né? E a gente falando de pós-operatório, trazendo de novo para o zigomático. Mais leve, melhor, há um anseio do paciente, como são implantes longos, a gente nem comunica isso. Como que você faz a sua gestão clínica ali? A conversa com o paciente é só para explicar que a gente vai usar um implante ali fora da basiose, a gente vai estar usando o osso da face, não, que seria para retenção de um dente, né, convencionalmente. Mas eu acho que assim, o paciente aceita muito bem, principalmente quando se fala que vai fazer no consultório, que vai ter uma sedação para dar o conforto ao paciente, vai ter a monitorização. Eu acho que vai muito bem assim, e o pós-operatório para ele vai ser muito mais confortável. Porque imagina, eu fazer um enxerto num paciente e botar uma prótese total comprimindo aquele enxerto o tempo todo, aquela área que eu acabei de manipular. Então, quando você faz o zigomático, você fixa a prótese, ele já tem um conforto imediato. Então, realmente, assim, o pós-operatório é muito superior se eu fosse trabalhar com 2, 3 tempos cirúrgicos, né? Uma curiosidade, uma questão de custo ali, até para o dentista. Certo. Eu entrar nessa questão de zigomático, porque, pô, é uma tendência, os trabalhos estão cada vez mais evidentes, ou eu mantenho... Claro que cada paciente vai gerir isso, a gente sabe no planejamento, mas uma questão de custo, eu entrar para o zigomático e fazer um protocolo convencional com implantes retos ali pro dentista, muda muito? Ele vai ter que ter um curso especial, né? Vai ter que ter uma capacitação zigomática, porque realmente foge um pouquinho do convencional ali da implantodontia, mas ele também não vai esquecer o que é o implante convencional, porque o ideal para a gente, pelo menos assim como a gente trabalha, eu sempre tento colocar pelo menos 2 ou 3 implantes em base na maxila e trabalhar com 2 zigomáticos. E a gente evita trabalhar com 4 zigomatos, até para dar uma estabilidade maior na prótese, tá? Dar mais longevidade para o tratamento.
É mais controverso isso, mas é assim, é como a gente pensa o caso. Perfeito. Então, vai ter realmente um investimento maior, o custo para o paciente é um pouco maior, mas compensa quando a gente pensa no tempo de tratamento, que o paciente vai sair reabilitado precoce. Então, assim, o curso, para eu aprender a fazer um zigomate, realmente investimento alto. Mas talvez com uma cirurgia eu já tire esse investimento. Perfeito. Então, quando você pensa no custo-benefício, no que eu vou gastar, né, no que eu vou investir para aprender aquilo, e o tempo que eu vou demorar para retirar, eu acho que vale muito a pena. Show. Quero te agradecer. É rápido, mas bastante informação. Não, gostei demais. Aí muito leve a conversa, muito boa. Obrigado, viu, professor? Que isso.